seguem aí. Tamo junto. Vamos nessa. Vamos começar nesta porra. Solucionando filmes, onde Valdinha descobriu que seu tio Chico é um impostor. Vamos começar. É nóis. E aí, beleza? São 9 da manhã e atrás desse relógio cuco maneiríssimo dorme Mãozinha, indo pros seus rituais matinais. Encontrando no caminho Gomes, na frente do quarto do seu irmão, Fester Adams, que estava sumido há mais de 25 anos. Nem tentando contatá-lo pelo além, não recebeu resposta alguma. Já Vandinha estava brincando com o seu irmão feioso de acertar a maçã com uma besta. E Mortícia, pela manhã, ainda dormia, com seu rosto sempre meio morto, e estava completamente infeliz. E pros Adams isso é até bom. E ela não era muito chegada ao sol, pois feria ela como um punhal. E parece que a noite foi de uivos e gritos agonizantes pro casal. E Mortícia adorou. Sabe como é, né? Então Gomes, excêntrico e milionário como era, enquanto as crianças iam pra escola, ele jogava golfe com o juiz. Mas a casa dele era o alvo. E fazia isso todo o café da manhã do juiz. Adams, maldito! Só que uma coisa que preocupava Gomes era seu irmão, que nunca tinha ficado tanto tempo assim desaparecido. Mas quem sabe ele não voltava quase um ano, meio morto-vivo e podre. Seria perfeito. Mas aquela tarde, Tully, seu advogado, chegou e precisava tirar uma grana do Adams, já que era seu último cliente. E toda vez que ele chegava era tratado com hostilidade. Era a forma hospedeira de Gomes e a intenção de Tully era fazer um tributo a Fester Adams. Criaria um fundo de aposentadoria de $1 milhão e seria perfeito para arrancar uma grana de Gomes se fosse um negócio antigo. Mas como é um negócio novo, Gomes seguia as regras, apenas negócios antigos na lista primeiro. Já a Margaret, sua esposa, precisava de uma doação para a caridade, e Mortícia e vovó providenciaram um prendedor de dedos, que se ela não tirasse, poderia até perder os dedos. Então Gomes só deu a Tully apenas o valor em peso em prata para as despesas mensais e nada mais. Que bateu um desânimo eu sei, mas em seu escritório, Abigail estava o esperando. Uma agiota que ele devia muita grana. Estava com seu filho Gordon, um cara grande e forte só para cobrar Tully. E vendo a maleta cheia de moedas, ficaram sabendo do Adams e o quanto eram ricos. Mas olha, até que Tully não era tão burro. Viu em Gordon uma oportunidade de conseguir enganar os Adams. Então, na sessão espírita que faziam toda quarta-feira, Tully foi convidado e aproveitou esse momento depois que Vandinha começou o ritual, para que através da bola de cristal da vovó encontrasse Fester Adams no além. Ouviram 3 batidas na porta e lá estava ele, Gordon com a cabeça raspada, se passando por Fester Adams, o tio Chico. Para a alegria total de Gomes em rever o seu irmão há muito tempo perdido, e junto estava a doutora Pinderschloss, que ela o achou em Miami depois do furacão Elga, um baita converseiro para dizer que ele estava perdido e um pouco sem memória. Fora que ele iria ficar apenas uma semana, pois tinha uma importante missão no Triângulo das Bermudas. Mas apesar de feioso achar as coisas do seu tio legal, Vandinha já estava começando a desconfiar. Ninguém sai do Triângulo das Bermudas, nem mesmo de férias. Verdade. Já que queria se passar por Fester, teria que se adaptar no lugar sombrio e cheio de surpresas, como Mãozinha, por exemplo, fazendo gritar a noite toda. E de manhã teria que aprender a tomar um café da manhã que não dá pra saber que bicho que era. E sobre o Triângulo das Bermudas, Vandinha sabia tudo, então ele não poderia mentir. Então, para mudar de assunto, foi junto com seu irmão até o porão dos Adams e nem fazia ideia de onde estava. Já Vandinha e Feioso ficaram se perguntando se era realmente o tio Chico mesmo. E por mais que Gomes acreditava, ela e sua mãe tinham suas dúvidas. Mas isso não iria deixar de jogar um jogo com seu irmão na cadeira elétrica. Que jogo? Se chama Deus Existe. Cê é louco? Então Gomes levou ao lugar secreto, que apenas Gomes e ele sabiam que
que existia. Era uma porta com uma combinação em um lugar imenso dentro do porão. Só que de cara Fester já errou o código e depois começou a dizer coisas sem sentido. Mas cagado como era, acabou vendo a imensa riqueza escondida de Gomes, mas ele o levou ali para assistir um filme de quando eram crianças e depois na adolescência. E Gomes também revelou um segredo sobre as genes e gostaria muito que seu irmão perdoasse. Mas claro que Gordon não lembrava de nada, fora que as coisas básicas como senhas secretas que repetiam 100 vezes por dia quando criança, ele não sabia. Bom, as crianças já perceberam que ele não era o tio Chico. Mas antes de ir ao tal leilão de caridade, ainda rolou o jogo que Vandinha queria brincar com seu irmão. Jesus Nazaré. Só que esse leilão aí não serviu foi de nada, pois o prendedor de dedo milenário asiático recebeu lances apenas dos Adams, que compraram ele por $50 mil. Vai entender, né? Mas foi através desse prendedor de dedos aí que Gomes descobriu que ele não era seu irmão, pois Fester não sabia tirar, e isso foi um absurdo, pois foi ele que ganhou aquele prendedor de dedos quando tinha 10 anos de idade, e não fazia sentido, tanto ele ter dormido bem, a combinação que ele esqueceu e a senha que sempre repetiam juntos, e Gomes, furioso, brincava com seu trem dizendo isso. Enquanto isso, ele tentava achar o caminho para o cofre secreto, mas sem Gomes ali, não era sucesso nenhum. Então Mortícia, o encontrando do lado de fora, levou ao cemitério dos Adams e percebeu também que ele não lembrava de ninguém da família a resposta que ela queria sobre seu cunhado. Então Gordon ficou um pouco desesperado, percebendo que Gomes tinha descoberto a verdade. Chamou a sua mãe, a tal doutora Pinderschloss, para tentar enganar Gomes, mas estava difícil, viu? Pois ele já sabia que ele era um impostor. Só que essa mulher aí tinha uma lábia e tanto, viu? Inventou que Fester estava passando por um distúrbio e logo estaria de volta. Mas enquanto ficava preocupado, Gordon viu que Vandinha e Feioso lutavam de espadas, mas para ele não estavam lutando da maneira certa. E não tinha esse lance de ser crianças. Para ele, tinham que se ferir durante a luta. E não foi só isso, viu? Os piratas, através dele, aprenderam sobre feridas e úlceras. E também como usar da maneira certa o nitroglicerina. Se divertindo bastante com Feioso e Vandinha aquela tarde, mas quem não gostou muito foi a Abigail, a sua mãe. Pois ele não podia perder o foco. E o teatro das crianças aquela noite era a oportunidade certa para pegar a grana e meter o pé de lá. E ele tinha que ser o que sempre foi. Eu sou ladrão, rapaz. Só que agora sua cabeça estava passando um turbilhão de coisas, pois estava começando a gostar dos Adams, e é fácil de entender ele, viu? Impossível não gostar dessa família bizarra. Porém, na apresentação das crianças daquela noite, Gordon ainda estava confuso. Só que para os Adams aquilo era uma tortura. Ver crianças coloridas cantando músicas natalinas, para eles era um filme de terror. Porém, Gordon mudou de ideia, deixando sua mãe se lascar com as plantas carnívoras de Mortícia, chegando lá para dar uma apimentada na apresentação. E olha, não poderia ser melhor, viu? Pois a apresentação de Vandinha e Feioso, envolvendo um poema doentio com direito a artérias e braços cortados, espirrou sangue em toda a plateia. Uma ideia que partiu de Gordon, que teve uma bela apresentação. Pena que só os Adams que gostaram. Falando que ele estava gostando demais dos pirralhos como se fossem seus sobrinhos, e toda a família estava contente que Fester tinha voltado. Só que a doutora ainda era uma pedra no sapato, né? E o prazo de uma semana estava acabando e ele precisava ir embora. Então Gomes faria uma despedida com todos os odiados da família Adams, convidando um mais esquisito do que o outro. Porém, o parente mais estiloso também foi, né? O primo It, que ficou bem interessado em dançar com Margaret, a mulher do advogado Tully. Porém, Mortícia pediu para Vandinha, que dançava com seu primo Corcunda, o Luffy, que ela fosse achar o seu tio. E foi Vandinha que descobriu tudo, que na verdade o seu tio Fester era Gordon e também um impostor. E agora ele precisava pegar a Vandinha para ela não abrir o bico. Só que a garota era ligeira demais e deixou Gordon na saudade. Então ele precisou ir para a festa, senão os Adams iriam desconfiar. Só que ele tinha uma dança para fazer, uma música, uma tradição da família desde quando Nero queimava Roma. E olha que até para um cara que não é um Adams, ele estava mandando bem pra caramba na tal uma música, fazendo os passos certos e se saiu bem na coreografia. Foi impressionante. Mas enquanto isso, Tully e
e Abigail se juntaram para acabar com os Adams de uma vez por todas. E aí ele foi até o juiz para fazer um acordo. Só que esse mané aí tava perto de perder a mulher, pois o primo It tava chavecando Margaret. Bom, Gordon se deu bem com as gêmeas de manicômio, mas toda essa alegria de Gordon estava prestes a acabar, pois sua mãe queria o dinheiro que foram pegar, e como Vandinha desapareceu, toda a família foi procurá-la. Aí um momento ideal para tentarem pegar o dinheiro escondido de Gomes. Só que o plano não era bem esse, pois quando acharam Vandinha em uma cripta, Tully interditou a casa, dizendo que Gomes não tinha direito de entrar, já que a casa era de direito do irmão mais velho que retornou. E como ele estava magoado com o que Gomes fez por causa das gêmeas no passado, ele estava proibido de entrar. E porque o plano foi engenhoso, pois bem, o juiz estava envolvido, e com ódio de Gomes, deu a causa para Fester, só para se vingar de Gomes. E assim, legalmente, Gomes e sua família foram expulsos da sua própria casa, enquanto Gordon e os traíras tentavam agora achar a grana escondida. E os Adams teriam que trabalhar, entrar no mercado de trabalho agora. Vandinha e Feioso foram vender sucos exóticos, e Mortícia, pois bem, tentou a vida de professora, sua antiga profissão, antes de se casar. Que até deu certo, só que o lance de contar histórias não dava lá grandes coisas, pois depois que contou sobre João e Maria, as crianças caíram no choro. Já Mãozinha virou entregador de escritório, e olha, era o mais rápido que já viram por ali. E Vandinha não era muito boa em negociar, já que a menina escoteira duvidava que o suco que eles vendiam era de limão de verdade. Eu compro um copo se vocês comprarem os biscoitos das escoteiras. Eles são feitos de escoteiros? Já Gomes caiu na depressão, assim como Gordon, que acreditava que estava fazendo a coisa errada. Então Mortícia, como última esperança, tentou falar com Fester, mas foi feita refém. E seria torturada na sua própria casa até falar como chegar ao porão. Mal imaginavam que Mortícia adorava ser torturada. Só que Mãozinha seguiu ela e foi buscar ajuda, e bem nervoso contou a Gomes o que aconteceu. E só tinha um jeito de ajudá-la, ir salvá-la pessoalmente. Então Gomes entrou pela janela e mostrou suas habilidades de espadachim. E apesar de ganhar a luta, isso não bastou, pois a doutora tinha uma arma, e se ele não mostrasse as riquezas do porão, mataria Mortícia. Pois bem, faria isso, só que nesse momento Gordon começou a confrontar a falsa doutora e o advogado de meia tigela. Tiveram que se virar com um dos livros de Gomes sobre um furacão poderoso. E era terrível mesmo, Além dos ventos fortes, vinha com raios. E esses mesmos raios pegaram Gordon, o fazendo recuperar a memória. Os impostores foram parar no caixão de cemitério dos Adams. E olha só, foram Vandinha e Feioso que prepararam as covas deles. Eles morreram? O que importa? Caraca. Ok, 7 meses depois era Halloween e Fester estava de volta. E Margaret encontrou seu verdadeiro amor com o primo It. E toda a verdade foi revelada, pois a doutora realmente achou ele 25 anos atrás com amnésia, pois tinha perdido a memória no Triângulo das Bermudas. E tentou enganar o coitado para realmente tirar uma cana. Bom, agora estava tudo certo. A família reunida, enquanto brincavam de acordar mortos, Mortícia deu a notícia a Gomes que mais um integrante estava a caminho. E assim terminou um dos filmes mais clássicos dos anos 90. Enfim, Adams agora é a nova moda, com certeza. E esse aqui foi um clássico do cinema e da sessão da tarde. Agora depende de vocês, se vocês querem o segundo filme aqui no canal. Bom galera, esse foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui. Olha, gente. Também tem aquele boato, vocês já ouviram falar daquele boato lá? Boato não, Teve a discussão sobre o filme da família Adams, Porque
personagens. Então, vou pegar o Gomes, né? Do programa do Gomes. Ó. Gomes desenho. O Gomes do filme é assim, né? Ó. Família Adams.